Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no capítulo número 5 de Atos, né? Vamos estar lendo o capítulo inteiro e a nossa meditação será nas referências a partir do versículo 11. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras da vida. Aleluia, Pai,
Louvado seja Deus. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxesse. Aleluia, Pai. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Aleluia, Pai. E chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aleluia, Pai. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Aleluia, Pai. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Aleluia, Pai. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui, né, a forma que esses homens foi levado, né, diante do conselho, e aconteceu de uma forma assim impressionante, né, como eles foram levados e a forma dos quais foi levantado no meio do conselho ali um homem, né, no meio do conselho da seita dos fariseus, chamado Gamaliel, né. E esse Gamaliel, como a gente diga muito, né, quando um mundo de pessoas, muita gente, né, se debandam tudo para um lado só, fazendo uma defesa ali cega, né, de um determinado assunto, né, e a gente fala, será que não tem no meio desse povo pelo menos um que tenha juízo, né? Porque todos se mancomunam e debandam tudo para um lado só, para exercitar algo que quem está de fora, analisando friamente, vê que eles estão errados, que eles não estão agindo com uma consciência pura, consciência sã, né? Então eu falo muito isso, né? Consciência pura das coisas corretas. Eu falo muito isso, né? Conversando com a minha família, com meus familiares, com os meus amigos, com meus irmãos, eu falo. É necessário nós termos uma consciência pura das coisas corretas, né? Então, de modo que é igualzinho você passar numa estrada de trem de ferro, num cruzamento de nível, né? Onde cruza ali a pista, né? Onde passam os automóveis, cruzando com o trem de ferro na mesma linha, né? E ali está aberto, as barreiras estão erguidas, mas tem placas de advertência dizendo, com os seguintes dizeres, né? Pare, olhe e escute, né? Não basta você ver que está aberta a barreira, chegar e passar sem olhar, né? Não basta você olhar, mas não parar. Está aberto, mas não parar. Você tem que parar, né? E não basta você olhar, não ver, né? Parar, não ver e não abrir os ouvidos para escutar, para ver se o trem não vem vindo. Porque o seu carro pode afogar o motor ao cruzar ali a linha férrea, né? E você não dá conta de arrancar o carro ali, o trem chegar e você morrer atropelado pelo trem que vem chegando. Então, pare, olhe e escute. Então eu digo, isto é uma consciência pura das coisas corretas. E levantando no meio do conselho, né, do conselho dos acusadores, ali de Pedro e João, né, aqueles acusadores que queriam levar um preso, ardendo de inveja, porque por causa dos milagres que Jesus fizera por mão deles, né, e eles não, e por mão daquele povo que os condenava, que os julgava, que queria matá-los, Deus não fazia nada por meio deles, né, que se achavam grandes, importantíssimos, porque só tinha gente grande, graúda ali, né? E aqueles pequenininhos ali, que não era, na expressão do povo, era João ninguém, né? Aqueles pequenininhos, Deus operava por intermédio deles grandes milagres, curas divinas, libertações, sinais, maravilhas e prodígios, né? Então daí ele levantou e disse, né? Irmãos, né? O conselho, anciãos, sacerdotes, prestem atenção no que eu vou dizer, né? Surgiu aqui, né, e começou a mencionar homens que no passado, né, apareceram fazendo grandes sinais, né, e ali as pessoas logo foram desfeitas, porque não era de Deus, né. Mas ele levantando, ele vendo as operações que o Senhor fazia por mão dos apóstolos, né, ele viu que tinha algo diferente, que não era como aqueles dois que surgiram antes, mas serviram de baliza para que ele pudesse apontá-los, né, para que aqueles homens que condenaram a Jesus
não viesse condenar também a Pedro e a João, né? E depois ter que pagar pelo sangue, como acusou o próprio sumo sacerdote, né? Falando que eles queriam, né, colocar sobre eles o sangue deste homem, esse homem que ele diz, dessa forma, vocês querem colocar sobre o sangue desse homem, né? Ele estava mencionando exatamente o sangue de Jesus, que eles tinham acusado, crucificado, julgado, matado, né? E o sangue de Jesus seria sobre eles, sim, né? Como foi e sempre será, sobre todo aquele que agir da mesma forma que eles agiram, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E aí fala, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia, Pai. Vamos voltar mais um pouquinho mais atrás. Tem coisa doce demais aqui que nós possamos estar meditando com os irmãos nessa mesma meditação, né? Aleluia, Jesus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro disse-lhe, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Aleluia, Jesus! E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Né? Quer dizer, o povo os ajuntavam e tinham-se em grande estima. Mas aqueles que eram do contra só apedrejavam, só jogavam pedras, só aguardavam a distância e só agiam por inveja porque não aguentavam ver os milagres acontecendo. Aí eles aproximavam e partia para cima. Mas ajuntar mesmo não ajuntava. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Né? Mas não ajuntava mesmo. Né? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Né? E aqui a palavra afirma, os apóstolos, milagrosamente, tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mãos dos apóstolos e os puseram na prisão pública. E eu já disse, essa seita dos saduceus eram as duas seitas ferrenhas que tinha naquela época, né? Eram duas grandes seitas que comandavam toda a face da terra, né? Era a seita dos fariseus, que era a famosona, número 1, a grandona, né? A da qual pertencia Nicodemos, né? Aquele que Jesus instruiu quando foi procurá-lo lá em São João 3, né? E a seita dos saduceus, né? Era outra seita também ferrenha, né? E dentro da seita dos fariseus tinha ali os escribas, né? Por isso que fala os escribas e os fariseus, né? Mas são escribas
e os fariseus e saduceus, né? Mas são duas seitas grandes, as maiores que tinha, que comandavam, que mandavam, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí esse Gamaliel, né, ele pertencia ao conselho que julgaram a Jesus, que estava julgando João e Pedro, né? E ele ali, eles reunidos buscando motivo para poder condená-los, né? Esse Gamaliel teve juízo e levantou e depois em favor dos apóstolos, né? Para que eles desistissem, não fizessem nada com ele, liberassem por causa dos acontecidos que tinha acontecido antes com outras pessoas que da mesma forma. E ele deu o seguinte conselho para eles, né? E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse: Ide apresentai-vos ao templo, no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem, crendo que eles estavam trancafiados lá, que o cárcere era uma verdadeira fortaleza, ninguém jamais poderia escapar de lá. E ainda para reforçar, para que ninguém saísse mesmo de lá, montaram guardas reforçadas na porta, para que não pudesse ninguém aproximar para liberá-los, e nem eles também de dentro sair para fora de hipótese alguma, né? Assim fizeram, né? Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Ou seja, a guarda estava lá firme e forte, né, com todo o amparato ali bélico, né, que eles podiam usar, né, podiam ter, né, para que ali realmente não passasse, né? Se tentasse fugir, eles matariam. Se tentasse entrar, também matariam, né? E os homens ficariam lá até o conselho decidir o que fazer com aqueles dois homens de Deus que estavam ali. Mas ninguém sabia, né, que o anjo do Senhor, né, o Todo-Poderoso, né, a palavra de Deus afirma no Salmo 137. Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E isso aconteceu, irmãos. E foi notório a todos os olhos e ouvidos de todo o povo ali de Jerusalém, né? E voltaram dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, e toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ou seja, o anjo foi lá, libertou os presos, sem usar chave para abrir portas, estava tudo arrumadinho, bonitinho lá, e os homens de Deus estavam na igreja, pregando a santa palavra de Deus a todos tantos quantos os ouviam. Coisa linda, coisa maravilhosa, é coisa de Deus. Somente Deus pode fazer isso, irmãos, e mais ninguém, né? Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, né? Os irmãos vejam que no conselho ali estava o sumo sacerdote,
o poderoso, o grande, o grandalhão, o maioral dos homens de Deus, estava ali. Ele pertencia ao conselho e ele que julgava, ele que executava, que fazia as perguntas, né? É ele que estava ali interrogando João e Pedro. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Sim, eles queriam e nós queremos e assim fazemos. Não por força, nem por violência, né? Mas pela santa palavra do Senhor que nós pregamos, que é a mesma de 2000 anos atrás. Não é evangelho distorcido. É o evangelho do reino, genuíno, real e verdadeiro que nós pregamos. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a santa palavra de Deus. O nosso Deus é imutável e a sua santa palavra também é, né? Nem um tio e nem um jota será tirado desta palavra. Ai daquele que tirar um tio ou um jota desta palavra, disse Jesus, está escrito, né? E esta é a mais pura verdade, né? E esta é a mais pura verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Não vos admoestamos nós expressamente que não os ensinasseis nesse nome. Esse nome é Jesus. É o nome de Jesus. Para que não mais ensinasse o povo em nome de Jesus, ou no nome de Jesus. Disse para eles o sumo sacerdote. Trouxe, chegou e entrou com tudo em cima deles, dessa forma, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E eis que enchei, continua dizendo o sumo sacerdote, né? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, né? De que doutrina? Né? A doutrina, a sã doutrina do Senhor. A santa doutrina do Senhor, da qual lá em Deuteronômio 32 está escrito: goteje a minha doutrina, goteje como chuva, como orvalho, né, sobre a erva, né, como orvalho sobre a relva, né, goteje a minha doutrina. É o Senhor quem disse, né? Ele deu para Moisés, né, este mandamento do Deuteronômio 32. Goteje a minha doutrina, como chuva seródia sobre a relva, né? Como orvalho sobre a erva. Goteje a minha doutrina, né? É mandamento do Senhor que seja pregado a sã doutrina do Senhor, a santa doutrina do Senhor. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Não tem como, irmãos. De corpo, alma e espírito, né? Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Sim, é lançado sim sobre todo aquele e todo aquela que rejeitar a santa palavra do Senhor. Não é nós que lançamos, né? Não é nós que os acusamos, né? É a santa palavra de Deus. É a palavra que nós pregamos. É ela que vos acusa, né? É a palavra de Deus que vós rejeitastes, né? Vós ouve, mas lança para as suas costas, como disse Jesus. Lançam as minhas palavras para detrás de ti. É ela que vos acusam, né? É o sangue de Jesus. Vocês querem se livrarem do sangue de Jesus, né? Só tem um jeito, irmãos, né? Nossos queridos amados irmãos católicos, né? Espíritas, budistas, né?
de toda e qualquer religião. Só tem um jeito, irmãos. Irmãos somos, né? Somos filhos de um mesmo Pai, né? Vivemos debaixo de um mesmo céu, né? Comemos o mesmo pão que desce do céu através das chuvas, né? Que desce as chuvas e cresce as plantações do nosso alimento. Somos filhos de um mesmo Deus, né? Mas é necessário, irmãos, para se livrar do sangue de Jesus, só tem um jeito, irmãos, aceitando a Jesus, hoje, aqui, agora, enquanto você está vivo e tem poder de decisão, você precisa aceitar a Jesus. Como disse Nicodemos, como Jesus disse para Nicodemos em São João 3, né? Ao homem é necessário nascer de novo, né? Você precisa, como disse Pedro no começo, ali em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 2. O que faremos para recebermos também o Espírito Santo? Aí Pedro diz, arrependei-vos dos vossos pecados, né? E aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Você precisa descer as águas batismais, passar pelas águas, preferencialmente por águas correntes, aceitando a Jesus, né? Orando com o pastor, com o pregador, pelo perdão dos seus pecados, orando pelo arrependimento, oração do arrependimento, pelo perdão dos pecados, aceitando a Jesus, descendo as águas batismais, né? E mudando o curso da sua vida, abandonando todas as vaidades, abandonando todo tipo de vícios, abandonando o mundo e o pecado e vivendo uma vida de santificação de corpo, alma e espírito, vivendo para Jesus, praticando as mesmas obras que nós praticamos, né? Em santificação de corpo, alma e espírito, né? Daí você herdará o reino dos céus. Aí o sangue de Jesus não será sobre você. Não é livrando dos servos do Senhor, não é matando os servos do Senhor, não é calando a boca dos servos do Senhor, os seus servos e seus profetas, não é fazendo calarem a boca a força, né, que vocês vão se livrar do sangue de Jesus. É apenas aceitando a Jesus. Pode matar, mata o corpo, mas não pode matar a alma. E a palavra pregada, a palavra que vocês ouviram, essa julgará vocês. Vocês quem? Todo aquele e aquela que não aceitarem a Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador. Esta palavra os julgará, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou, príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com uma nova mensagem, um novo vídeo. Ou um novo vídeo, uma nova mensagem, né? Em nome do Senhor Jesus.